seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando novamente aqui mais um vídeo. Quero dar continuidade a um vídeo sobre depressão, o mal do século, o mal que está aí assombrando a humanidade, a sociedade de forma geral. E eu quero de já te convidar para você se inscrever no nosso canal Teologia Aprenda Mais, possa deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos. E dentro do canal Teologia Aprenda Mais eu quero retratar agora nesse segundo vídeo. Eu falei sobre a história da depressão no primeiro vídeo, um pouco da evolução, onde ela passou, como ela recebeu o nome que não foi sempre depressão. A palavra depressão já é mais dentro da modernidade, do século XIX, E a palavra que era conhecida no mundo greco-romano era melancolia, passando do mundo antigo, da Idade Antiga, Média, até o nosso tempo. Estamos aí com ela hoje bem evoluída, na pós-modernidade, na modernidade líquida, nessa sociedade hoje que é centrada no homem, uma sociedade antropocêntrica, com esse lado, que o homem mede todas as coisas. Estamos vivendo uma sociedade centrada no relativismo, e principalmente uma sociedade que é voltada em um capitalismo selvagem. Então, a depressão, essa depressão e tristeza, saiba do que se trata e compreenda a necessidade de um tratamento voltado que é depressão. E hoje eu vou falar sobre essa questão da depressão relacionada ao quê? Ser cercada de mitos e preconceito. A depressão é mais comum do que se imagina. Conheça as suas características e saiba como proceder para o tratamento relacionado sobre depressão. Agora a pergunta óbvia, a pergunta que se coloca, o que é depressão? É um ponto de interrogação que a gente vai colocar. O que é a depressão? Essa apatia exacerbada impacta várias funções do organismo. No cérebro, a origem da depressão está em um problema na produção ou no aproveitamento de uma substância chamada serotonina, essencial para a comunicação entre os neurônios. A depressão é considerada o grande mal que assola o século XXI, atingindo 400 milhões de pessoas em todo o planeta. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela consiste hoje na diminuição ou na perda de interesse pelas atividades diárias, comprometendo não somente a mente, mas também o corpo. Erroneamente, trata como tabu, sem a devida atenção. A depressão é doença, sim, e precisa de tratamento terapêutico. Então, o que a gente pode colocar? Os sinais da depressão. Dentre os sintomas iniciais estão cansaço extremos. Esse é um sinal principal da depressão, que é um cansaço extremo. Alterações do sono, alterações no sono, a dificuldade de concentração, irritabilidade, que eu já ressaltei no outro vídeo, só para se tratar, angústia e outros fatores que alteram muito o dia a dia e a saúde de quem sofre com a doença. Então o que nós estamos tratando aqui é da depressão à luz da ciência. Eu quero fazer um vídeo também que eu vou tratar de depressão à luz da Bíblia Sagrada. Mas vamos tratar a depressão à luz da ciência, dentro dessas definições, dentro dos sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o Ministério de Saúde. No outros vídeos que eu vou gravar, eu vou falar sobre depressão à luz da Bíblia, relacionada a alguns personagens, principalmente Elias, que teve um momento depressivo. Mas nesse vídeo eu estou gravando, tanto no primeiro como no segundo, estou gravando à luz da ciência, na sua evolução histórica e no seu período agora de tratamento, no tratamento psicoterapêutico, os tratamentos que é voltado dentro da psicologia, voltado dentro da psiquiatria, voltado dentro da psicanálise, no mundo da saúde, no mundo da ciência. Então, a gente pode ver alguns sinais, mas engana-se quem pensa que depressão só atinge a cabeça. Ela está relacionada diretamente com sintomas físicos, males que prejudicam o corpo inteiro. Então, os principais sintomas que estão aqui dentro desse contexto aqui, o ganho ou perda de peso. Tem pessoas que ganham peso, outras pessoas que perdem peso. A fome excessiva, pessoas que têm um apetite de leão e etc. A automutilação, tem pessoas que se mutilam, etc. Doenças cardíacas, questão do coração, câncer, diabetes, a dependência química, doenças autoimunes como lúpus, e outras voltadas dentro da psique, das doenças mentais, doença de Parkinson, também, que é muito grave hoje na sociedade hoje pós-moderna, a questão da ansiedade, que eu vou falar um vídeo sobre ansiedade,
a questão da apatia, culpa, o descontentamento geral, alterações de humor em cima, baixo, vou falar sobre a depressão voltada à depressão bipolar, agitação, né, total agitado, irritabilidade, alterações no sono, tanto o despertar precoce, o excesso de sonolência, insônia, sono agitado, né, a falta de concentração. E um dos males muito graves dentro da depressão é o pensamento de suicídio, que tem afetado a sociedade pós-moderna no século XXI, né? Quando não tem tratamento. E dentro daquela estimativa de 17 a 20% de pessoas, 27 a 20% das pessoas que têm depressão não se tratam, elas estão dadas ao suicídio, né? Então a gente vai colocar a questão de algumas definições, né, algumas demarcações, né, ou então delimitar a situação, a questão da depressão. O que é depressão? Vamos colocar a depressão endógena, a depressão endógena. A depressão endógena é uma das causas da depressão, né, pode estar na alteração biológica e na predisposição genética do indivíduo. A esse quadro se dá o nome de depressão endógena, né? A palavra endógena é que tem origem interior, né? Tem origem interior. Então, que tem uma origem endógena, que significa tem origem interior, né? São os fatores interiores do organismo, a questão dos hormônios, a questão das células, a questão das disfunções biológicas que pode ocorrer. Então, pode estar ali dentro, né? Começa de dentro da pessoa, dentro dessa depressão endógena, né? Então pode estar nas alterações biológicas, na predisposição genética que o indivíduo tem para ter depressão. Por isso que ela tem o nome de depressão endógena, é a depressão voltada para a origem interior da pessoa, que está dentro da própria genética, né, que pode causar. Então tem a depressão exgena, né, exgena, que já está dizendo tem origem externa, né? Que a endógena tem origem interna, a exogena, né? Exogena tem origem externa, nos fatores. Aqui os fatores externos como estresse, traumas, são dos possíveis causadores da doença. Então, essa depressão que ela é reagente, né? Essa exógena ela é reagente. Por que ela é reagente? Né? Relativo às reações, né? Ela vem de fora para dentro, não aquela que de dentro para fora, né? Mas ela é causada, essa externa é causada pela perda de um ente querido, por uma relação conjugal que não deu certo, a pessoa foi despedida de um trabalho, entendeu? Ela está desempregada, está com dívida, então ela é chamada a depressão reativa, né? Que eu sou impactado pelas reações externas do meu dia a dia, na minha sociedade, ao qual eu vivo, né? Então esse que a gente pode colocar a depressão endógena, a origem interna, e a depressão exogena, né? Que tem uma origem externa, que eu sou afetado pelo externo, a sociedade, capitalismo selvagem, o mundo ao qual eu vivo, as perdas e etc. Agora vamos colocar depressões, tipo de depressões, né? Então, a doença se manifesta de diferentes formas, né? Atualmente os médicos dividem a depressão em 7 grandes grupos, né? Em 7 grandes grupos. Então nós temos aqui, dentro desse grupo aqui, dessa classificação de depressão, eu vou falar sobre a depressão maior. O que é a depressão maior? Também chamada de depressão unipolar. É a mais comum de todas e com mais de 2 milhões de casos por ano no Brasil. Essa depressão profunda, né, é caracterizada pela baixa autoestima, a apatia, o distúrbio do sono, entre outras, né? Dentre as possíveis causas da depressão maior está as origens biológicas, psicológicas e sociais. É o que a gente colocou, a endógena e a exógena, né? Exógena. São os fatores internos e fatores externos, tanto biológicos, psicológicos e sociais que nos afetam. Agora a depressão sazonal, né? Típica nos países mais frios, ela comete os paciente no outono, no inverno, onde os dias estão mais curtos e mais escuros, né? A depressão distímica, né? O quadro mais leve que persiste por mês a fio e provoca uma sensação constante de pessimismo. Outro tipo de depressão é a depressão psicótica, né? A depressão psicótica, marcada por uma série de distúrbios visuais, sensoriais, como
alucinações, delírio. Aqui os índices de suicídio estão entre os mais altos, né? Essa depressão psicótica. Então a depressão psicótica está dentro aqui da estatística, né, do censo, que tem um grande índice de suicídio, está entre as mais altas das depressões, que é a depressão psicótica. Temos também a depressão atípica. Aqui a manifestação dos sintomas físicos é mais proeminente. É comum o ganho de peso, aumento de apetite, cansaço extremo, apesar do nome sugerir ser um tipo menos comum de depressão. É um dos que possui mais casos, não é isso? Então a depressão mista ocorre picos de ansiedade, agitação. O indivíduo não consegue ficar sossegado por muito tempo, né? Então essa é a depressão mista. A depressão melancólica, os sintomas como ideias negativas, pensamento suicida, prostração, são bem aparentes. E temos também a depressão bipolar. Essa depressão bipolar ela é bem falada, né? Ela é bem, vamos colocar, destacada e bem tida, né, nos meios sociais. A depressão bipolar, segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, né, a depressão bipolar é o tipo que mais causa suicídio. Ela dá as caras na fase depressiva do tratamento ou então do transtorno bipolar, que é o distúrbio referente a alterações de humor e de obsessão. Essa doença crônica não tem cura e se estende pela vida toda. O tratamento costuma envolver o uso de medicamento e acompanhamento psiquiátrico. Em casos mais graves, a internação se faz necessário, né? A internação se faz necessária. Então a depressão bipolar é um dos graves aí. A depressão reativa, situações traumáticas, estressante, marca esse tipo de depressão. Episódio com o fim de um relacionamento, o falecimento de entes queridos, uma demissão e etc., né? É desencadeada a depressão reativa. E também temos outra depressão e faixas etárias. Temos aqui a depressão e faixas etárias. Infelizmente a depressão não tem idade para aparecer. Ela pode ocorrer em crianças, adolescentes, adultos, idosos, só que em cada fase da vida essa enfermidade tem alguma particularidade. E quero falar da depressão também na infância. Por exemplo, é algo que não recebia a devida atenção no passado, até pela dificuldade de diferenciar os sintomas da doença e de outros quadros, como as ansiedade, as fobias. Entre os pequenos, ela aparece por meio de pesadelos, choros excessivos, dificuldade de aprendizagem, entre outros, né? Entre outros. A depressão na adolescência. Temos a depressão na adolescência. Já na adolescência, os sintomas são camuflados pelas mudanças hormonais, de comportamento, típicas de quem passa pela puberdade. Essa confusão pode dificultar o diagnóstico e agravar o quadro, né, levando até o suicídio. Nos últimos 5 anos, a taxa de jovens que se mataram, né, subiu quase 40%, segundo um levantamento da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, né, com dado do Ministério da Saúde. Então, temos todos esses dados relacionados a essas fontes principais aqui. E uma das coisas também é a depressão na vida adulta, né? A vida adulta é o período em que a depressão prejudica um maior número de pessoas. Enquanto isso, quem já passou dos 60 anos está na melhor idade, né? Muitas vezes não recebe suporte familiar, da sociedade, da saúde pública para encarar o período de aposentadoria. E o surgimento das doenças crônicas como hipertensão, diabetes, isso gera pensamento cada vez mais frequente sobre a vida, sobre o fim da vida, né? E propicia quadros melancólicos, surgindo assim a depressão em idosos, né? E a depressão, agora a depressão em homens, né? Um dos maiores problemas acerca da depressão em homens é a dificuldade de diagnóstico por parte do próprio público, né, masculino. Ainda existe o tabu de que depressão é frescura, é sinal de fraqueza, né? Os homens encaram a doença de maneira violenta, e o que resulta em alta taxa de suicídio entre eles. Agora vamos falar sobre a depressão em mulheres. A tristeza profunda é 2 vezes mais frequente nas mulheres. Uma das explicações para esse fenômeno são as alterações hormonais que acontecem durante o ciclo de menstruação e após a menopausa, né? Então tá isso aí. E outra coisa também que eu não posso deixar de falar, a questão da depressão gestacional, a depressão gestacional relacionada à depressão gestacional.
A doença atinge até 20% das mulheres grávidas, né? E precisa ser levado muito a sério, né? Pois, caso contrário, o quadro pode prejudicar o afeto, né? E desencadear a depressão pós-parto. O uso de antidepressivo deve ser consultado com um psiquiatra, claro, que é o médico, né? Pois o uso deles sem recomendação médica pode causar males durante a gestação, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E também nós temos a depressão pós-parto, né? Também conhecida como a DPP, né? A depressão pós-parto. E atinge mais de 25% das mulheres brasileiras. Apesar do grande número de casos, ela ainda carrega muito preconceito que dificulta o seu diagnóstico e tratamento. Esse tipo de depressão tem como de suas causas mudanças hormonais, tanto de estilo de vida. Dentre os sintomas estão cansaço extremo, baixa autoestima, desinteresse pelo bebê, tristeza, constante medo de ficar sozinho, culpa, né, sendo esta última, né, o fato inibidor da procura por um profissional assim que os sinais de depressão pós-parto são identificados. É bom esclarecer que esses sentimentos são normais nos primeiros dias pós-parto. O caso se agrava quando os sintomas permanecem de 2 semanas para mais, desde o momento, né, que precisa estar procurando um terapeuta, um psiquiatra, um orientador médico, né, para estar trabalhando essa situação, né. O diagnóstico da depressão, por enquanto, não existe, né, vamos colocar o diagnóstico da depressão, por enquanto não existe nenhum exame de imagem ou teste de sangue capaz de detectar a depressão no indivíduo. Atualmente, médicos e psicólogos recorrem à avaliação e questionamento feito no próprio consultório. Eles foram elaborados para identificar o tipo e mensurar a gravidade de cada paciente. A depressão agora colocar a depressão como ajudar, descobrir quais especialistas procurar, né? Para realizar o diagnóstico é recomendado marcar uma sessão com um psiquiatra, médico especialista em transtornos mentais, claro, e um acompanhamento com um psicólogo também é essencial para um tratamento efetivo e com resultados em longo prazo, né? Então, 2 especialistas na área. O tratamento da depressão, né? Existem 2 pilares fundamentais na recuperação, como citado, né? Como eu falei em cima, né? O acompanhamento psicológico periódico, claro, e o uso de medicamento. Então, se precisar ter um tratamento medicamentoso, tem que fazer um tratamento voltado também psicoterapêutico, comportamental, tem que ter, né? A terapia ajuda a modificar comportamento e pensamento, permitir medir os avanços na melhora do quadro. Enquanto isso, os antidepressivos reequilibram, que são os remédios, a química cerebral, né? E o ajustar neurotransmissores como a serotonina, claro. Além disso, é importante adotar um estilo de vida saudável, uma dieta equilibrada, sem excesso, uma rotina de exercícios físicos, dão suporte ao tratamento convencional. Infelizmente, depressão não tem cura, mas sim controle. É preciso seguir a recomendação do profissional, arriscar para sair da depressão e não sofrer com as recaídas, né? Então, outra questão principal, né? A casa em que é preciso internação. A internação se faz necessária quando os remédios e a psicoterapia não sustentam efeito, ou não surte efeito. Ou quando o quadro é tão grave, né, que o paciente coloca em risco a si mesmo e as pessoas ao redor. Ficar em uma instituição de longa permanência depende sempre do parecer dos profissionais que acompanham o caso necessário, precisar da internação. A depressão no trabalho. De acordo com os dados do Ministério da Previdência Social, né, 222 mil pessoas afastadas do trabalho devido a transtornos mentais e comportamentais. Dessas, 83 mil têm depressão. Logo após o diagnóstico, é natural que a doença tire o ânimo, a vontade de sair de casa para realizar qualquer atividade profissional ou de lazer. Porém, conforme a pessoa se sente melhor, é importante que ela retome as suas obrigações, né? Então, alguns dados importantes que eu quero ressaltar aqui também é a depressão no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, né? O Brasil é o país com mais casos de depressão na América Latina. E se abrangermos para todo o continente americano, nós só ficamos atrás dos Estados Unidos, que tem 5,9% dos indivíduos com depressão. No Brasil, os dados da depressão estão em torno de
9,8%. Uma das explicações para tal número são a alta taxa de desigualdade social, pobreza, descontentamento político e o fato de ser um país de terceiro mundo, ainda que seja emergente, né? Devido a esses dados, podemos afirmar que a depressão é um dos males do século, onde cada ano podemos notar o seu quadro de evolução mundial. Para isso, o controle por meio de tratamento psicológico é tão importante para garantir a qualidade de vida de muitas pessoas, né? Então está aí a questão da depressão, né? Essa melancolia da alma, essa doença do século, são dados, né, baseados à luz da ciência, dentro dos dados da ciência, dentro dos dados do Ministério da OMS, né, Organização Mundial de Saúde, e também estão nos dados também do Ministério da Saúde, né, esse que é o quadro principal de toda a estatística, né, de um mundo depressivo, de um mundo que necessita de um tratamento, né? E daí de já quero dizer que quando a gente começou a questão da depressão, né, é cercada de mitos e preconceito. A depressão é mais comum do que se imagina, mais comum do que se imagina. O próximo vídeo eu quero gravar agora voltado à depressão, agora falar o que é depressão, agora falar o que é ansiedade, que são doenças diferentes, né? Mas que precisam de um tratamento junto a um psiquiatra, junto a um psicólogo e necessita dessa visão clínica. De já eu quero pedir para que você acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais, entre lá nos vídeos de bibliologia, de teologia sistemática, de apologética, né, de curiosidades bíblicas, né, sobre respostas apologéticas. E aqui está o nosso vídeo voltado para a depressão, o segundo vídeo que eu gravo. Vou gravar o terceiro vídeo também, vídeo aula voltado para questões também de algumas noções de depressão, e vou falar sobre alguns personagens, alguns outros vídeos sobre personagens que tiveram depressão na Bíblia, né, e que precisam de um tratamento. Obrigado, shalom, a paz do Senhor.